Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez estou aqui na frente para trazer um pouco de conhecimento para todos nós e que a gente possa bater um papo, discutir um pouco sobre o que vem a ser esse Djavu. Não, pode deixar ligado. Aí eu venho com a pergunta inicial, né? Se alguém aqui na casa tem o conhecimento do que possa ser, eu imagino que venha a ser um Djavu, ou algo que ou é um termo totalmente estranho para todos, como que é a situação? Vocês têm um conhecimento que seja isso ou não? A mãe está aqui rindo, ela está aqui numa carinha, não sei o que é. Alguém quer manifestar alguma coisa? Não sei se é sobre, mas a impressão que alguém tem, vou falar no contexto popular, de já ter vivenciado aquilo que está vivenciando hoje, ou estar passando por algo e que se lembra uma memória muito rápida, que já passou, vivenciou aquela história. Eu vou te chamar aqui na frente para palestrar comigo. Brincadeira. Ou não. Só que não. Gente, então, o que é um déjà vu? É justamente o que a nossa irmã aqui falou. É aquela sensação de a gente já ter visto aquela cena, de já ter presenciado aquele acontecimento em algum momento assim da nossa vida, que é aquela coisa ali que causa aquela sensação de estranheza pra gente. Tipo assim, o que está acontecendo comigo? Você entendeu? Esse termo déjà vu, ele, assim, tô falando as pronúncias, né? Mas assim, esse termo é um termo francês, que ele chama déjà vu. Eu escutei a primeira vez dele assistindo uma série, acho que na televisão, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei assim, déjà vu? Falei assim, o que é isso? Tipo assim, parece que é uma palavra português, né? Mas vem do francês. E ele, na tradução, ele vem com a ideia do termo ali, algo que já foi visto. Segundo Freud, né, esse déjà vu, ele pode ser entendido como um produto de fantasias do nosso inconsciente, que esses produtos do nosso inconsciente vêm se revelando de forma consciente, de forma na nossa consciência, né, e causa esse sentimento de estranheza, de perguntar assim, o que está acontecendo aqui comigo? Parece que eu já vivenciei isso. Será que é verdade? Será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando doido? E assim, esse fenômeno do déjà vu, ele é uma coisa assim que ele não possui uma única explicação. Porque assim, o déjà vu ele pode estar sendo explicado através da ciência, através dos parapsicólogos, né, que é uma forma é uma pseudociência que vem explicar alguns fenômenos que acontecem ali relacionados à nossa mente e fenômenos relacionados à nossa mente que está entrelaçado com alguns fenômenos sobrenaturais, digamos assim. Então, assim, a gente não tem vamos dizer assim, cada área vai estudar mais aprofundado o que seria esse déjà vu, mas assim, a gente não tem uma definição fixa do que seria de fato esse fenômeno. A gente tem ali os estudos que vai tratar de uma forma ou outra. Então, assim, como fica um negócio meio definido, acaba que as pessoas vão levar para um tom assim, vai entender como bem quiser, por exemplo. Tipo assim, no meu caso, eu sempre tentei trazer para o lado da espiritualidade, que eu falei assim, gente, esse negócio aqui não tem sentido, quem vai explicar isso para mim? Né? No meu caso dá muito medo, porque de repente eu paro e levo e falo, gente, eu já fiz isso, já aconteceu isso exatamente igual. Dá um pânico, dá um jeitinho assim, eu paro assim e falo, eu já fiz isso, já aconteceu de jeitinho. Aí eu falo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Bom, assim, em resumo, esse déjà vu ele pode ocorrer de forma repentina, quando a gente conhece pessoas novas, ou a gente está num local novo, que a gente chega num... Ah, desculpa. A gente chega num local... Tô atrapalhando minha palestra. A gente chega num local assim e fala assim, gente, mas parece que eu já vim aqui nesse local, parece que eu já conheço essa pessoa. São coisas nesse sentido. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque assim, até mesmo analisando, a gente tem que tomar o cuidado para ter aquele discernimento e entender assim, tipo assim, isso aqui é uma lembrança. Realmente, eu conheço aquela pessoa, às vezes foi um vulto que eu vi dela, eu conheço ela de algum lugar, porque assim, isso aí é uma familiaridade que a gente tem com a pessoa, mas assim, o déjà vu, tipo assim, na forma prática mesmo, é realmente você chegar e falar assim, nossa, mas eu cheguei ali no rapaz ali, parece que eu conheço ele de outro lugar ali, parece que a gente já se conhece, ou já vivenciei já estive aqui nesse local, tá?
Bom, a explicação espiritual para o déjà vu, pela visão espiritual, essas visões elas são lembranças de tempos vividos em vidas passadas. E para a espiritualidade, nós somos espíritos reencarnados na busca eterna pela evolução. Por isso, né, são muitas lembranças de outras vidas que ficam gravadas no nosso perispírito e retornam à nossa mente, ativadas por alguma imagem, som, cheiro ou até mesmo alguma sensação. O porquê de trazer esse tema hoje? É porque assim, o peixe morre pela boca, né? Um dia eu cheguei na mãe Cida e falei para ela bem assim, mãe Cida, qual que é a relação do déjà vu com a espiritualidade, né? E ela acabou não me respondendo, né? Ela deu uma resposta ali por cima, deu uma pincelada, e eu acabei ganhando a missão de vir aqui conversar com vocês sobre o que é o déjà vu. Então assim, a gente tem que também cuidar de perguntar, a gente tem que perguntar as coisas na casa. Gente, eu falo assim brincando, mas a gente tem que sempre perguntar, questionar ou trazer nossos conhecimentos, porque assim, é nesse momento que a gente consegue conhecer, trocar uma ideia e pensar assim, que a gente não está doido, né? A gente está passando da cabeça. E além disso, porque assim, nos meus questionamentos, né, eu ficava pensando, gente, mas de onde vem isso? Quando a gente começa a estudar a doutrina, por exemplo, a doutrina espírita, a gente pode escutar, né, que a gente já passou por vários processos na nossa vida, de reencarnações passadas e tudo mais. A gente até já, pelo menos a gente escuta, né, que se a gente não seguir no caminho assim certo, evoluindo, a gente pode voltar retornar aquele processo nas nossas vidas e vir para resgatar outras coisas que a gente não conseguiu evoluir. Aí assim, quando a gente chega nessa questão, pelo menos para mim, né, tem essa sensação de ter vivenciado alguma coisa, daquela coisa ser familiar, me questionou. Falei assim, será que esse déjà vu não pode ser também uma sensação de uma vida passada que eu já tive? Ou de algo que eu estou aqui vivenciando, ou eu estou fazendo um ciclo novamente na minha vida, às vezes para tentar resgatar alguma coisa? Porque assim, realmente aquela sensação que a gente tem do déjà vu é uma coisa muito familiar pra gente. Falei assim, parece que eu já vivi isso aqui. Uma vez eu estava empurrando um carrinho de bebê assim, e eu tava empurrando aquele carrinho e parecia que no dia eu sabia quem estava dentro do carrinho, mas parecia que quando eu estava empurrando naquela primeira vez, que eu já tinha familiaridade, parecia que eu sabia, eu estava querendo saber quem estava naquele carrinho, por exemplo, e era minha prima. Bom, o déjà vu e o desdobramento do espírito. Ai, Débora, que susto. Gente, eu vou ler que às vezes talvez vocês não conseguem ver, mas algumas teorias também associam a ocorrência de um déjà vu a sonhos ou desdobramentos do espírito. Nesse caso, o corpo livre, né, o espírito, ele teria realmente vivido esses fatos, ocasionando as encarnações passadas e, consequentemente, ele leva a rememoração na encarnação presente, que é mais ou menos aquilo que eu falei, né, sobre ter essas vidas passadas, e a gente está, às vezes, tentando resgatar aquilo ali que, de fato, já aconteceu, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, tá? Bom, o déjà vu ele também pode estar relacionado à questão de premonição. Esses dois tópicos aqui que eu trago, sobre essa questão da premonição e da distorção da noção do tempo, ela está mais relacionada à explicação da parapsicologia, né? O que os parapsicólogos trazem, né? Que essa premonição ela pode ser esse processo de consciência avançado no tempo. Porque assim, às vezes também não só você tem aquela sensação de já ter vivido alguma coisa, mas, pelo menos no meu caso, eu já tive sensação assim que eu estou tendo um déjà vu, eu estou sentado em determinado local aqui, já aconteceu comigo lá no escritório, eu estava lá sentado trabalhando, aí de repente uma porta abre assim, e eu estou ali sentado ali só esperando aquele filme acontecer, porque na minha cabeça eu já vivenciei aquilo ali tudinho, sabe, assim, tô só esperando o negócio acontecer pra falar assim, ó, realmente isso aqui já passou na minha cabeça, entendeu? Então assim, tá ligado essa questão da premonição também. No meu caso, eu fui 30 anos católica. Quando eu entrei para o espiritismo, quando eu conheci a linha da Umbanda, é como se eu tivesse reencontrado o meu povo. É como se eu sentisse uma saudade muito grande dos pretos velhos, dos Exus. Assim, uma sensação de familiaridade mesmo, é como se eu tivesse encontrado a minha família, o meu povo. Então, nessa questão da distorção da noção do tempo, durante o sono, né, a consciência, ela vem com esse conceito de que a gente é livre. E quando desperto,
essa consciência que é livre, ela se retorna, digamos assim, ao nosso corpo, e a gente tem aquela sensação de estar ali nesse impasse, assim, sabe? E também, como eu tinha falado, né, a ciência, ela traz essa explicação do déjà vu como ela justifica, né, através da memória e da falha da comunicação entre a mente consciente e o inconsciente. Quando a ciência ela tenta trazer esse conceito do déjà vu como uma sensação de algo assim, de um embaralho mental mesmo, que a gente, na nossa cabeça, a gente produz vários pensamentos ou imaginações, e aí nesse processo de imaginação inconsciente, trazendo para o consciente, a gente pode fazer essa confusão e realmente estar ali assemelhando esse ocorrido com realmente algo que já aconteceu. Aí, às vezes a gente fica com essa dúvida, né, do tipo assim, como que a gente pode agir diante desse acontecimento do déjà vu, né? Porque assim, causa essa sensação de estranheza na gente, a gente fica sempre pensando assim, o que aconteceu, né? Aí por isso que a gente está aqui hoje estudando. Então assim, é sempre importante ficar atento a essas sensações, o que a gente acontece com isso, o que está acontecendo com a gente. De todas as vezes que aconteceu o déjà vu comigo, eu sempre tentei ali buscar ou ver se aquilo ali realmente eu vivi, de onde estava vindo aquilo, se tinha algum significado. Porque, igual eu falei, né? Pra mim parecia que era uma vida passada, eu só tava ali vivendo de novo, tô resgatando alguma coisa ali, entendeu? E elas acontecem com o intuito de nos conceder oportunidade de autoconhecimento e até mesmo reconciliação com o próximo. Essa parte de reconciliação do próximo, eu vou ficar devendo essa parte pra vocês, mas vocês podem assim, interpretar da forma que vocês quiserem. Porque assim, às vezes no déjà vu você pode estar tendo uma reconciliação de ver algo que aconteceu entre você e uma pessoa que você não gosta, às vezes uma chance de você ver, às vezes uma situação do outro lado da moeda, e tá tendo um processo ali de reatar laços, uma situação, isso, um resgate, por exemplo. Então assim, a gente tem que agradecer por esse aparecimento dessa lembrança e tentar interpretá-la, que foi sempre algo que eu tentei fazer para tentar lidar com essa questão ali desse déjà vu. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta? A Débora tem. Então, Débora não tá para o pessoal não. Sempre eu, né, gente? Então, acontece com você e muitos, e você vai atrás estudar e pesquisar. Não dá medo? Porque mim dá medo, gente. Muito medo. Aí eu fico assim, o que vai acontecer? E se ver algo que a gente ficar... Porque você foi atrás. Sim, mas você está relatando ou você está perguntando, Débora? Perguntando. Pai, eu nunca passei por... Tá me ouvindo? Tá bem alto, já falou alto, né? Pega o dela aqui. Nossa, eu tô falando baixo, não, pode deixar aí. Oi? Não, Eu não sei se talvez o teu esteja perto de descarregar, aí ele fica mais descarga. Eu vou testar esse aqui. Mesmo Talvez jeito. a minha voz também, né? É que eu tentei ficar calmo pra dar a palestra hoje. Olha, pra mim, assim, nunca ocorreu de ter algum déjà vu assim, estranho ou nada. Porque eu acho que talvez, às vezes, essa sensação de familiaridade, de coisas que pode ter acontecido, às vezes aí realmente partiu pro sonho mesmo. Que aí você acorda aquela sensação de, o que tá acontecendo? Mas, assim, como eu tô falando de sonho aqui já, a partir dessa parte, quando tem sonho, se for sonho, tiver algum sonho, nesse sentido assim, que é um pouco mais perturbado, aí eu não consigo lembrar muita coisa. Então, assim, eu não relaciono muito com o déjà vu. Mas, das minhas experiências, eu nunca tive algo relacionado com um sentimento ruim. É sempre aquela questão assim, de ter aquela descoberta, de pensar assim, o que vai acontecer depois disso? E uma coisa que do déjà vu que traz algo muito interessante na minha experiência é porque eu fico pensando assim, se eu estou vivendo e eu estou tendo essa sensação de que algo está acontecendo, fica parecendo que eu estou tendo uma aprovação ou justificação de que, tipo assim, ou eu estou fazendo o caminho certo, ou às vezes eu estou trilhando realmente aquilo ali que foi predestinado para mim vir cumprir na minha encarnação. Você entendeu? Tipo assim, ó, eu tô ali vivendo aquele negócio, eu já vivi em algum outro lugar. Então, assim, traz aquela sensação de esperança de que eu tô fazendo algo certo. Que é a minha forma de interpretação para esse fenômeno. Tem alguém que queira comentar algo a mais? Tem.
Eu só quero acrescentar. Oh, coisa boa. Não quero perguntar, não. Depois você pode perguntar também. Dentro dessa ideia do déjà vu, a gente tem duas correntes que, para mim, elas são recentes de pensamento que pode ajudar a entender, né? Trazer um raciocínio lógico para essa experiência, para não ser simplesmente uma criação da sua mente. A primeira delas é a ideia de vidas paralelas. Dizem que, na teoria dos estudiosos dessa questão, toda decisão importante da nossa vida gera uma vida paralela. Então, por exemplo, o curso superior que você escolheu, a profissão, se você casou ou não casou, se você foi trabalhar com uma coisa ou não, isso gera vidas paralelas. E essas vidas paralelas, justamente pelo nome, elas acontecem em paralelo com a vida de vocês. Então, as escolhas vão acontecendo, isso vai gerando outras escolhas, né? E no final da vida, todas essas escolhas, todas essas vidas, elas convergem novamente para o seu espírito, para que você tenha as informações de todas as experiências. Então, eu não decidi que eu não quero fazer essa faculdade. Numa vida talvez você não fez e viveu uma vida diferente. Nessa vida que você está, você fez a faculdade. Quando você desencarnar, você vai receber a experiência de ter vivido, feito o curso e não ter feito o curso. E aí o que acontece? Às vezes essas vidas elas se coincidem em muitas situações. Então eu escolhi fazer um curso e não fazer um curso, mas eu casei com a mesma pessoa nas duas vidas. Então às vezes em alguns momentos você tem acesso a outra vida paralela, por sonhos, por momentos, e aí essas situações que você tem acesso lá na outra vida paralela, é que você, quando vive na sua vida, é que você está vendo, porque você já viu na outra vida. Essa é uma ideia. A outra ideia, que também pode ser, não é contrária a essa ideia de vidas paralelas, é que a gente não reencarna no tempo linear. A gente decide as nossas provas, os nossos processos, e aí a partir do que nós escolhemos é que o tempo onde nós vamos encarnar é definido. Então você vive uma vida agora em 2024, na próxima em 1900, a outra em 2050 e assim por diante. Então se você já viveu uma vida no futuro, no nosso tempo aqui agora, talvez você tenha as informações daquela vida sendo acessadas agora. E aí você também lembra, porque você já viveu. Então essas duas teorias, elas ajudam a gente a entender um pouco de maneira mais lógica, né, sem pensar assim, é uma criação, é uma coisa que aconteceu ou não, para a ideia do déjà vu. Não sei se ajudou ou se atrapalhou mais. O que você falou aí é tipo assim, é de curso, né? Eu nunca estudei aquilo, mas quando eu vou mexer com aquilo, eu tenho facilidade daquilo e tipo assim, eu sou péssima em matemática e ótima em português e nunca fiz nada, tipo assim, né? Não, são situações mesmo que você viveu. Não é conhecimento, porque quando você já estudou em outras vidas algum assunto, você vai ter facilidade nessa. Porque você já estudou, não é uma coisa que você está vendo que já aconteceu. A ideia do déjà vu é você lembrar de uma coisa que você acha que já viveu. A Débora falou assim, eu tenho um déjà vu de algo que eu já vi. Aí eu falei, não, o meu déjà vu é de quando eu não presenciei aquilo, mas por sonho, eu falei, eu já sonhei isso, mas não que eu vivi. Eu é acordada mesmo. Tipo assim, eu acordo de manhã, chego tipo 2 horas da tarde, 3 horas, eu levo parece que eu levo um tranco. Aí eu me assusto, eu fico assim, eu paro um segundinho, e aí vem, aí eu falo assim, eu já fiz isso, já aconteceu desse jeitinho. Mas é porque você já recebeu a informação, ou você já tinha a informação de que aquela situação ia acontecer. Outro exemplo. Falando que comigo acontece dos dois jeitos. Eu sinto que eu já vivenciei algo que eu estou acordada, sabe? Pensei que eu já vivi isso aqui.
E também eu sinto, eu sei que eu estou sonhando e eu sei que eu já sonhei aquele sonho do mesmo jeitinho. Eu falo, mas eu estou sonhando isso de novo, eu já estive aqui nesse lugar. Comigo, a última vez que tá ligado? A última vez que aconteceu comigo, eu sabia que eu ia fazer aquela coisa e eu pensei e fiz, nunca mais aconteceu. Eu acordado, já sonho, acontece direto. O déjà vu está na nossa vida mais do que a gente imaginava. Alguém mais? Agradecemos o Deilson pelo estudo dessa noite. Aprendemos um pouquinho mais, né? Acho que ele podia fazer tudo mesmo. Sim. Pergunte mais para a mãe Cida, tá bom? Tenha mais dúvidas. Foi gratificante, obrigada. Tá bom? De tema para as próximas palestras. Nossa, meu pensando embaixo também. Falar sobre a questão da linearidade do tempo, né? Dessa questão das encarnações, porque assim. Sim. Verdade. O próximo tema é o quê? Eu vou focar nessa gira, gente. Pra gente entender. Você está encarnado em 2024. Pode ser que a próxima você venha em 2070. Ou 1930. Olha que loucura, gente. Eles que vieram a primeira vez vão se assustar. Não se assustem, tá? Então, tudo isso muito obrigado a todos que estiveram presentes e até uma próxima oportunidade.